característica da sombra. A sombra se apresenta com muitas faces: aterrorizada, ambiciosa, zangada, vingativa, maligna, egoísta, manipulativa, preguiçosa, controladora, hostil, feia, subserviente, vulgar, fraca, crítica, censora. A lista é interminável. Nosso lado sombrio age como um depósito para todos esses aspectos inaceitáveis do nosso ser, todas as coisas que pretendemos não ser e todos os aspectos que nos causam embaraços. Essas são as faces que não queremos mostrar ao mundo nem a nós mesmos. Tudo que odiamos, a que resistimos ou rejeitamos no nosso ser, assume vida própria, sem levar em conta o que sentimos como sendo nossos valores. Quando nos encontramos face a face com o nosso lado sombrio, nossa primeira reação é fugir, e a segunda é negociar com ele para que nos deixe em paz. Muitas pessoas já perderam tempo e gastaram dinheiro justamente para fazer isso. Ironicamente, são os aspectos escondidos que rejeitamos os que mais necessitam de atenção. Ao trancar as partes das quais não gostamos, sem saber, estamos enterrando nossos mais valiosos tesouros. Esses valores estão ocultos onde menos esperaríamos encontrá-los. Estão ocultos na escuridão. Esses tesouros tentam emergir desesperadamente e chamar nossa atenção, mas estamos condicionados a recalcá-los, como bolas gigantes mantidas debaixo d'água. Esses aspectos interrompem a superfície toda vez que aliviamos a pressão. Ao tomar a decisão de não deixar que algumas partes de nós mesmos existam, somos obrigados a gastar enormes quantidades de energia para mantê-la submersa. O poeta e escritor Robert Greeley descreve a sombra como uma mochila invisível que cada um de nós carrega às costas. À medida que crescemos, vamos guardando na mochila todas as nossas características que não são aceitas pela família e pelos amigos. Greeley acrescenta que passamos as primeiras décadas da vida enchendo a mochila e que gastamos o resto da vida tentando recuperar o que pusemos na mochila para aliviar o fardo. A maioria das pessoas tem medo de encarar e assumir o seu lado sombrio, mas é lá na escuridão que você encontrará a felicidade e a sensação de estar completo com quem vem sonhando há tanto tempo. Quando você usa o seu tempo para se descobrir por inteiro, abre as portas do verdadeiro esclarecimento. Uma das armadilhas da nova era da informação é a síndrome do "já conheço isso". Com frequência, o conhecimento nos impede de viver as experiências em nosso coração. O trabalho com a sombra não é intelectual, é uma viagem da mente ao coração. Diversas pessoas que trilham o caminho do aperfeiçoamento individual acreditam que completaram um progresso, mas são incapazes de enxergar a verdade sobre si mesmas. Muitos de nós almejam ver a luz e viver na beleza do seu eu mais elevado, mas tentamos fazer isso sem integrar todo o nosso ser. Não podemos ter a experiência completa da luz sem conhecer a escuridão. O lado sombrio é o porteiro que abre as portas para a verdadeira liberdade. Todos devem estar atentos para explorar e expor continuamente esse aspecto do ser, quer você goste ou não. Sendo humano, você tem uma sombra. Se não consegue vê-la, pergunte a alguém da família ou às pessoas com quem trabalha. Elas vão indicá-las para você. Pensamos que nossas máscaras mantêm nosso eu interior escondido, mas todas as vezes que nos recusamos a reconhecer aspectos nossos e quando menos esperamos, ele dá um jeito de erguer a cabeça e fazer-se conhecido. Assumir um aspecto de si mesmo significa amá-lo, permitir que ele conviva com todos os outros aspectos, não o considerando nem mais nem menos do que qualquer um dos outros. Não basta dizer,
Sei que sou controladora. É necessário perceber o que a controladora tem a nos ensinar, quais os benefícios que traz, e então devemos ser capazes de vê-la com respeito e compaixão. Vivemos sob a pressão de que para algo ser divino tem que ser perfeito. Estamos errados, na verdade. O correto é o oposto. Ser divino é ser inteiro, e ser inteiro é ser tudo. O positivo e o negativo, o bom e o mal, o santo e o diabo. Quando destinarmos um tempo para descobrir nossa sombra e seus talentos, compreenderemos o que Jung queria dizer com o ouro está na escuridão. Cada um de nós precisa achar esse ouro para juntar ao seu eu sagrado. Na infância, diziam-me que existem duas espécies de pessoas, as boas e as ruins. Como muitas crianças, trabalhei para exibir minhas boas qualidades e me esforcei para esconder as más. Queria desesperadamente me livrar de todas as partes do meu ser que eram inaceitáveis para minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão. Quando eu já estava um pouco mais velha, outras pessoas entraram em minha vida com todas as suas opiniões e percebi que teria que esconder ainda mais coisas que faziam parte de mim mesma. À noite, eu costumava ficar acordada imaginando por que eu era uma garota tão ruim. Como era possível que eu houvesse sido amaldiçoado com tantos defeitos? Preocupava-me com meu irmão e minha irmã, que também tinham muitos defeitos a superar. No momento em que qualquer um de nós mostrasse a menor falha, estaríamos em apuros. Diziam-me que as pessoas que estavam na cadeia haviam ido para lá porque tinham defeitos que os puseram em dificuldades. Eu queria me assegurar que não acabarei olhando minha família e meus amigos por trás das grades. Logo imaginei que a melhor forma de ser aceita era esconder os meus aspectos indesejáveis, o que às vezes significava ser obrigada a mentir. Meu sonho era ser perfeita, para que eu fosse amada. Assim, quando não escovava os dentes, eu mentia. Quando comia além da parte que me cabia, ou dos biscoitos, eu mentia. E quando batia em minha irmã, eu mentia. Assim, aos 3 e 4 anos de idade, eu já não percebia que mentia, porque estava mentindo para mim mesma. Diziam-me, não seja brava, não seja egoísta, não seja mesquinha, não seja gulosa, não seja. Foi a mensagem que guardei dentro de mim. Comecei a acreditar que era má, porque às vezes eu era mesquinha ou ficava brava. Então, queria todas as bolachas. Achava que para sobreviver em minha família e neste mundo, eu teria de me livrar desses impulsos. Foi isso que eu fiz. Aos poucos, eu os expulsei para lugares tão remotos da minha mente que me esqueci completamente que eles estavam lá. Essas más qualidades tornaram-se minha sombra, e quando mais velha eu ficava, mais para trás eu as empurrava. Quando cheguei à adolescência, tinha reprimido tanto de mim mesma que me tornara uma bomba relógio ambulante esperando para explodir em cima de qualquer um que cruzasse o meu caminho. Juntamente com as minhas chamadas más qualidades, eu também sufocara seus opostos positivos. Nunca pude viver o meu eu bonito, porque perdi muito tempo tentando esconder minha fealdade. Jamais me senti boa em relação à minha generosidade, porque era apenas uma máscara para encobrir minha mesquinhez. Mentia sobre quem eu era e mentia a mim mesma sobre o que eu era capaz de realizar. Perder o acesso de tudo que eu era. Como eu trabalhava com tanto afinco para me reprimir, não tinha paciência com os outros que estivessem expondo suas imperfeições. Tornei-me intolerante e crítica. Diante do julgamento, ninguém era bom o bastante. O mundo era um lugar terrível e todos estavam metidos em encrenca. Eu achava que meu problema surgira porque eu nascera na família errada, tivera os amigos errados.
Meu rosto e meu corpo não eram o que deveriam ser. Eu morava na cidade errada e frequentava a escola errada. Eu acreditava, verdadeiramente, do fundo do meu coração, que essas circunstâncias externas eram a causa da minha solidão, da minha raiva e da minha insatisfação. Eu pensara, se eu, pelo menos, houvesse nascido rica como merecia, tivesse morado na Europa e frequentado melhores escolas, ou se, pelo menos, tivesse as roupas certas e uma poupuda conta bancária, meu mundo seria maravilhoso. Todos os meus problemas desapareceriam. Eu caíra na armadilha tão conhecida do se pelo menos. Se pelo menos isso fosse como aquilo, tudo estaria bem. Eu estaria bem. Essa ilusão não durou muito. Quando a fantasia se extinguiu, eu me deparei com o meu pior pesadelo. Descobri que tudo que eu era eu. Uma mulher magrela, imperfeita, de classe média, zangada e egoísta. Levei 17 anos para chegar a um acordo a respeito de tudo que eu sou. O lado brilhante e belo, o falho e o imperfeito. E até hoje, ainda, há aspectos que precisam ser trabalhados. A razão para trabalharmos a sombra é que só assim conseguiremos nos sentir inteiros. Poremos um fim ao sofrimento e deixaremos de nos esconder do resto do mundo. Nossa sociedade nutre a ilusão de que todas as recompensas vão para os que são perfeitos, mas muitos estão percebendo que tentar ser perfeito é muito custoso. As consequências de tentar se equipar à pessoa perfeita podem nos destruir física, mental, emocional e espiritualmente. Tenho trabalhado com tantas pessoas boas que sofrem de males diversos, vícios, depressões, insônia e problemas em seus relacionamentos. Pessoas que nunca ficam bravas, jamais se colocam em primeiro lugar, nem mesmo rezam por si mesmas. Algumas partes de seus corpos estão tomados pelo câncer e elas não sabem por quê. Enterradas em seus corpos, socados no fundo de suas mentes, estão todos os seus sonhos, sua raiva, sua tristeza e seus desejos. Elas foram criadas para se colocar por último, porque é o que faz as pessoas de bem. A coisa mais difícil para elas é se libertar desse condicionamento e descobrir quem são na verdade, porque elas merecem amar a si mesmas, receber perdão e compaixão e também poder expressar sua raiva e seu egoísmo. Dentro de nós mesmos, possuímos todas as características e o seu polo oposto, todas as emoções e impulsos. Temos de nos revelar, apropriar-nos do que somos e incorporar tudo isso, o mal e o bom, a escuridão e a luz, o forte e o fraco, o honesto e o desonesto. Se você pensa que é fraco, precisa ir em busca do seu oposto e descobrir sua força. Se você é dominado pelo medo, deve mergulhar e encontrar sua coragem. Se você é uma vítima, tem que encontrar o algoz dentro de si mesmo. É seu direito de nascença ser inteiro, ser por completo. Basta apenas uma mudança em sua percepção, uma abertura em seu coração. Quando você diz, eu sou isso, para o aspecto mais profundo, mais sombrio de você mesmo, então está apto a alcançar a verdadeira luz. Apenas quando aceitarmos inteiramente a escuridão, somos capazes de assumir a luz. Ouvi dizer que o trabalho da sombra é a trilha do guerreiro do coração. Ela nos leva a um lugar novo, em nossa mente, onde somos obrigados a abrir o coração para o nosso eu completo e para toda a humanidade. Num seminário recente, uma mulher se levantou chorando. Chamava-se Andréia e estava em desespero. Tinha pensamentos terríveis, ela admitiu, e estava envergonhada e embaraçada com a possibilidade de contá-las, porque então saberíamos como ela era má. Depois de uma longa conversa, ela finalmente confessou que odiava a filha.
Ela estava tão inibida que eu mal conseguia ouvir o que ela dizia. Ela repetia baixinho, várias vezes seguidas, a frase: "Eu odeio minha filha." Todos os presentes olhavam para ela, alguns com pena, outros com horror. Trabalhei um pouco com Andréia, que estava tudo bem. Se o que ela estava sentindo era ódio, ela precisava aceitar o ódio que sentia pela filha. Perguntei quantas pessoas naquela sala tinham filhos. Quase todos levantaram uma das mãos. Pedi-lhes que fechassem os olhos e tentassem se lembrar de um momento em que poderiam ter sentido ódio de seus filhos. Todos descobriram que se lembravam de pelo menos uma vez que isso tinha acontecido. Então fiz com que eles imaginassem que benefício eles haviam extraído do ódio. Alguns disseram sanidade, outros amor, e outros disseram alívio e emoção. Todos perceberam que não tinha tido nenhum controle sobre a emoção propriamente dita. Mesmo quando não queriam sentir ódio, muitas vezes o sentiam. Ao ver que não estava sozinha, Andréia sentiu-se em condição de permitir-se ter ódio, sem censura. Expliquei que todas nós precisamos do ódio para conhecer o amor, e que o ódio só tem poder quando é reprimido ou negado. Perguntei a Andréia o que aconteceria se ela assumisse seus sentimentos de ódio e expressasse para descobrir seus benefícios em vez de reprimi-los. Ela ainda parecia envergonhada, cabisbaixa, e então lhe contei uma história. Certo dia, 2 gêmeos saíram com o avô para dar um passeio ao ar livre. Caminharam entre as árvores, até que chegaram a uma antiga cocheira. Quando os meninos e o avô entraram para explorar a cocheira, um dos garotos imediatamente começou a reclamar. "Vovô, vamos sair daqui. Esta cocheira velha está cheirando a esterco de cavalo." O menino permaneceu perto da porteira, furioso, porque seus sapatos novos estavam sujos de esterco. Antes que o velho pudesse responder, viu seu outro neto correndo alegremente entre as baias da cocheira. "O que você está procurando?" perguntou ele ao segundo menino. "Por que está tão feliz?" O garoto olhou para cima e disse: "Com tanto esterco de cavalo, deve haver pelo menos um pônei por aqui." Agora, a sala estava em silêncio. O rosto de Andréia parecia radiante. Ela começava a perceber o benefício de sua raiva, o pônei, nesse aspecto dela mesma. Essa mudança de percepção permitiu a liberação da energia negativa que ela carregava durante anos. Andréia percebeu que seu sentimento de ódio era um mecanismo de defesa que protegia seus limites junto à pessoa que ela amava. Mesmo tendo lhe causado uma dor muito grande, esse ódio também fora o catalisador da jornada espiritual e servira de impulso para que ela procurasse exteriorizar sua verdade interior. Havia mais ouro para brotar. 2 semanas depois do curso, a filha de Andréia telefonou para ela. Como Andréia estava se sentindo bem em relação à filha, assumiu o risco de lhe contar como se sentira naqueles últimos anos. Andréia explicou como havia assumido aquele ódio durante o curso. E quando Andréia acabou de falar, a filha começou a chorar. Chorou copiosamente, liberando anos de dor e vazio. E expressou toda a raiva que sentia pela mãe. Quando acabou, convidou a mãe para almoçar com ela. Sentadas em frente uma da outra, elas foram capazes de sentir a ligação especial que mãe e filha têm, e juraram solenemente que dali em diante iriam expressar toda e qualquer emoção para que nada mais a afastasse de novo. Se Andréia não tivesse sido corajosa o suficiente para expressar seu ódio, a recuperação não teria sido possível. Tanto a mãe quanto a filha tinham tantas emoções reprimidas que bastava estarem juntas num lugar para haver uma explosão. O ódio precisava ser expresso e assumido. Só assim seu benefício seria revelado. O dom do ódio de Andréia era o amor, que deu a ela um relacionamento novo, belo e honesto com a filha. Todos os aspectos do nosso ser têm um lado benéfico.
Todas as emoções e características que possuímos nos mostram o caminho do esclarecimento, da unicidade. Todos nós temos uma sombra que é parte da nossa realidade total. E essa sombra está presente para nos indicar em que ponto estamos incompletos. Ela nos ensina a ter amor, compaixão e perdão, não somente pelos outros, mas por nós mesmos. E quando incorporamos nossa sombra, ela pode nos curar. Não é apenas nossa renegada escuridão que encontra seu caminho nos recessos da nossa sombra. Há uma sombra-luz, o lugar onde enterramos nosso potencial, nossa competência e nossa autenticidade. As partes sombrias da psique só são sombra quando estão reprimidas e escondidas. Quando as trazemos à luz da mente e encontramos seus talentos sagrados, elas nos transformam e então ficamos livres. Durante um dos meus cursos, percebi isso claramente numa mulher que vivia mascando chiclete. Era brigona e do contra. Ela parecia ter um dane-se invisível tatuado na testa. Pan questionava tudo, enquanto declarava firmemente que não tinha nenhum problema em aceitar seu lado sombrio. Ela tinha razão. A escuridão era a zona em que ela se sentia à vontade. Não se importava de ser chamada de estourada ou autoritária. Pan considerava essas palavras elogiosas. Quando eu disse a Pan que ela era um docinho, ela olhou para mim com desgosto e total incredulidade. Eu? Um docinho? Nunca! Ela era totalmente incapaz de se ver como uma pessoa delicada, suave ou feminina. Deixei-a sozinha, confiante em que, no decorrer do fim da semana, eu mostraria o caminho a ela. No dia seguinte, sentindo-me segura o suficiente, depois de um movimento catártico de meditação, pedi a algumas pessoas que ficassem no meio do grupo para que fossem abraçadas pelos restantes. Eu nunca havia feito isso antes, mas era evidente que Pan e algumas outras mantinham-se estagnadas, não evoluíam e precisavam de amor. Quando pusemos os braços em volta de Pan, ela desabou, gemeu inconsolavelmente e chamava pela mãe. Por mais de 1 hora, um grupo de 10 pessoas ou mais ficou sentado consolando Pan, enquanto ela extravasava anos de dor, solidão e tristeza. Embora parecesse que as lágrimas dela jamais se acabariam, Pan rendeu-se ao final e nos permitiu amá-la incondicionalmente. Mais tarde descobri que ela havia sido abandonada quando era criança e nunca se encontrara com a sua mãe. Não tinha nem mesmo uma foto sua do tempo de bebê. Na verdade, ela contratara um detetive particular que tentara localizar sua mãe naqueles últimos anos. No último dia do curso, Pan estava assumindo e incorporando suas qualidades ternas e gentis. Todos se admiraram com a transformação dela. Exatamente 1 semana depois, Pan teve notícia do detetive e recebeu sua primeira foto quando era bebê. 2 semanas depois, ele localizou a mãe de Pan e as duas conversaram pela primeira vez. Uma vez incorporada a sombra, ela pode ser curada. Quando está sã, ela se converte em amor. Se o ouro se encontra na escuridão, muitos de nós a têm procurado no lugar errado. Como Deepak Chopra diz com frequência, dentro de cada ser humano há deuses e deusas em embriões, com um único desejo: eles querem nascer. Ansiamos por ver as sementes da nossa divindade florescer, mas esquecemos que toda semente necessita de solo fértil para crescer. Aquele lugar escuro, terroso e essencial dentro de nós é a nossa sombra. É um campo que precisa ser aceito, amado e cultivado para que as flores do nosso ser desabrochem. Exercícios. Quando você fizer esses exercícios, é importante estar bem atento, porque as respostas estão todas dentro de você. Mas é preciso fazer muito silêncio para poder ouvi-las.
Reserve para si mesmo um bom espaço de tempo. Certifique-se de que o telefone esteja desligado e renda-se totalmente ao processo. Recomendo que você reserve pelo menos 1 hora para esses exercícios. Vista as roupas que os deixe à vontade e sente-se no seu lugar preferido da casa. Se quiser, acenda algumas velas e coloque uma música suave para ajudar a criar uma atmosfera de sedução para si mesmo. Deixe à mão um diário e uma caneta ou um lápis com que você goste de escrever. Providencie um gravador ou uma fita para registrar as primeiras etapas. Assim, não precisará abrir os olhos para ler o que vem a seguir quando estiver fazendo os exercícios. Depois de tudo pronto, feche os olhos e respire 5 vezes, profunda e lentamente. Inspire contando até 5, prenda o ar contando até 5 e então expire bem devagar pela boca. Use a respiração para relaxar o corpo inteiro. Concentre-se toda a sua atenção na respiração enquanto prossegue, já que esse é um dos melhores meios de acalmar a mente. Agora, com os olhos fechados, imagine-se entrando num elevador e fechando a porta. Pressione um dos botões do elevador e desça 7 andares. Imagine que está descendo fundo em sua consciência. Quando a porta se abre, você vê um magnífico jardim sagrado. Tente visualizar tudo o que se refere a ele. Observe as árvores, as flores, os pássaros. De que cor está o céu? Está claro? De um azul brilhante ou redilhado de nuvens? Sinta a temperatura e a brisa acariciando seu rosto. Como você está vestido? Está usando uma roupa de que gosta muito? Imagine-se com sua melhor aparência. Tire os sapatos e sinta o chão aos seus pés. Tem grama ou é arenoso? Está seco ou úmido? Você vê um caminho revestido de pedra ou de mármore? Há cascatas ou estátuas? Você vê algum animal por aí? Permaneça pelo menos 1 minuto olhando em volta, em todas as direções, e observe o que mais existe no seu jardim. Quando tiver terminado de criar o jardim, crie um lugar destinado à meditação, onde você possa ficar para encontrar todas as respostas que sempre procurou. Mantenha-se durante 1 minuto explorando o seu lugar interior sagrado e comprometa-se a visitá-lo com frequência. Volte sua atenção para a respiração. Inspire, expire de novo 5 vezes, lenta e profundamente. Conduza-se a um estado ainda mais profundo de relaxamento consciente. Agora, faça a si mesmo a série de perguntas que vem a seguir e vá com calma para que você possa ouvir sua voz interior. Depois de cada pergunta, abra os olhos por um momento e escreva as respostas no diário. A melhor maneira de fazer isso é escrever rápido e qualquer coisa que venha à mente. Não existem respostas certas ou erradas. Não se preocupe com o que estiver escrevendo. Permita-se sentir e expressar qualquer coisa que precise emergir por esse processo. Quando tiver a resposta para a primeira pergunta, feche os olhos, volte ao seu jardim e sente-se no lugar sagrado de meditação. Respire mais 2 vezes, lenta e profundamente, antes de se fazer a segunda pergunta, e assim por diante. Não tenha pressa. Primeira pergunta: do que é que eu tenho mais medo?
Segunda pergunta: quais os aspectos na minha vida que precisam ser mudados? Terceira pergunta: o que pretendo conseguir ao ler este livro? O que mais temo que alguém descubra sobre mim? Quarta pergunta: o que mais temo que alguém descubra sobre mim? Quinta pergunta: o que mais me aterroriza descobrir sobre mim mesmo? Sexta pergunta: qual foi a maior mentira que já contei a mim mesmo? Sétima pergunta: qual foi a maior mentira que eu já disse a outra pessoa? Oitava pergunta: o que pode me impedir de fazer o trabalho necessário para transformar a minha vida? Quando terminar esse exercício, leve o tempo necessário para escrever em seu diário e expressar no papel qualquer coisa a mais que precise vir à tona. Então, espere um momento para se conscientizar da coragem e do trabalho árduo com que você se empenhou nesse exercício e siga para o próximo capítulo.